Bom dia! Hoje é dia de crescimento, de evolução, e nós vamos falar sobre compra e venda, teste. Se der tempo, a gente vai falar, ainda vai incluir mais um assunto aqui, nesse encontro de hoje. Como que nós vamos nos posicionar em relação a isso? Comprar e vender é essencial para o crescimento de qualquer pessoa. Eu digo financeiro mesmo. A venda, ela precisa ser algo feito por todo mundo. Todo mundo tem a capacidade de vender. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei vender, eu não sou bom para isso, né? Eu não sei fazer isso. Mas todo dia a gente vende alguma coisa. A gente vende uma ideia, a gente vende posicionamento, a gente vende uma opinião. As pessoas só não se atentaram que isso também é venda. E a venda, o primeiro lugar onde ela acontece é na nossa cabeça. É o primeiro lugar onde a venda acontece. Então, eu tenho sempre que me imaginar vendendo, fechando negócios, fechando parcerias. O primeiro lugar é na nossa cabeça, sempre, para todas as coisas. E para a venda também não seria diferente. Mas tem algo muito importante na venda que vem acompanhado, né? E que acontece antes dela, que é a compra. O processo da compra é primordial. Onde a gente ganha dinheiro é na compra, onde a gente consegue, né, com estratégias, baixar o custo daquilo que a gente está comprando. Lógico que nem sempre a gente não consegue abaixar o custo por conta da nossa quantidade de compra. Às vezes estamos começando um negócio, começando a crescer, né? A ganhar proporção, e a gente não consegue comprar em grande quantidade para baixar o custo. Então, mas quando isso começa, mas a gente já precisa ir fazendo o quê? Testando a nossa habilidade de comprar. O que que é isso, Tamires? Perguntar, pedir desconto, faz parte de um bom comprador. Um bom comprador, ele negocia. Ele não compra assim, vou lá e vou comprar. Não, ele negocia. Então, a negociação faz total diferença. Porque quanto mais desconto eu tiver, quanto menor o preço que eu pagar no produto, nos insumos que eu vou usar, maior vai ser a minha lucratividade. Então, a lucratividade está totalmente ligado à compra. Quanto mais baixo o preço que eu pago no produto, maior é a minha lucratividade quando eu vendo. Outra coisa muito importante é a formação do preço de venda. Não é aleatório, eu paguei tanto, vou vender por tanto. Não é assim. A gente precisa calcular vários pontos para a gente, de fato, chegar na formação do preço de venda. Cada uma de vocês demanda tempo para fazer o negócio. Então, o tempo de vocês tem valor. E vocês precisam saber mensurar esse valor e precificar o tempo de vocês. A maioria de vocês aqui trabalha com serviço. Letícia, Jaque, Elza, Mazinha, Annelise, vocês trabalham com serviço, né? Alguns serviços viram produtos, né? Que é no seu caso, Lê. Mas o seu tempo tem que estar precificado dentro do bolo. A gente já conversou sobre isso, né? No final do ano passado. E vocês todos precisam ter clareza. Quanto vale o meu tempo? Isso tem que estar embutido no preço de venda. E a capacidade de venda também advém de perguntas. Quanto mais perguntas, maior a possibilidade de conversão. Como assim? Quando a gente vai comprar, a gente faz perguntas para conseguir baixar o custo daquilo que a gente está comprando, né? E quando a gente vende, a gente faz perguntas para quem está comprando para quê? Para gerar valor em cima daquilo que nós estamos vendendo. A geração de valor, ela só acontece através de perguntas. Porque como a gente falou lá no nosso encontro sobre perguntas, o que é importante para mim não é importante para você, não é importante para a Nelise, para a Jaque, para a Mazinha. Cada uma de nós tem algo que é importante e valioso dentro do processo de compra, de venda. Então, quando eu vou comprar algum produto, às vezes para mim o conforto é o mais importante.
Às vezes, para você, a beleza é mais importante. Então, eu só vou conseguir, de fato, gerar valor para aquele determinado cliente quando eu, com perguntas corretas, entender o que é valor para ele. Ou seja, gerar valor não é aquilo que é importante para mim. Eu sempre falo para os meus liderados, não é atender o cliente como você gosta de ser atendido, porque antigamente se falava muito essa frase, né? Eu vou atender como eu gosto de ser atendido. Mas dessa forma a gente não gera valor para a pessoa. E gerar valor para o cliente é diferente de cliente para cliente. Para cada cliente, vai ter que usar um ponto específico para gerar valor para ele. Então, é importante que vocês anotem. Para cada cliente, eu tenho que achar o ponto de valor para ele. E aí eu vou intensificar, né, todas as qualidades do meu produto, daquilo que eu vendo, em cima do que gera valor para o meu cliente. E eu só consigo descobrir o que gera valor para ele através de perguntas. Nós sempre temos que estudar perguntas. Nós temos que ser expert em perguntar. Quando a gente vira expert em perguntar, a gente consegue comprar melhor e vender melhor. Muitas vezes a gente entra numa guerra de preço de mercado. Ai, mas fulano está cobrando tanto. Ai, se eu não baixar meu preço, eu não vou conseguir vender. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. O que que a minoria faz? A minoria das pessoas vai pelo caminho mais desafiador, que é você gerar valor no seu produto. Ah, mas você acabou de falar que eu tenho que gerar valor individualmente. Sim. Então, o que que nós temos que fazer? Quando a gente entende o nosso público-alvo, quando a gente entende a nossa persona, o que que é a nossa persona? É aquele desenho do nosso cliente, né? Porque o público-alvo é quem? Ah, é mulher, de 40 a 50 anos, que gosta de ler. Isso é o público-alvo, a gente vai desenhando o público-alvo. Mas quando a gente fala de persona, a gente funila isso ainda mais. E a persona, ela tem até um nome. Quem é o meu cliente? A Maria, que tem 42 anos. Maria tem um trabalho, mas ela consegue fazer o seu tempo. Ela tem uma renda, mas ela faz o seu horário. Maria tem 2 filhos, eu vou funilando para eu conseguir conversar melhor com esse cliente. E quando eu tenho essa persona formada, eu crio uma campanha de venda que vai gerar valor para essas pessoas. Então, eu tenho que conhecer muito bem o meu produto e os meus clientes para eu conseguir conversar com o maior número de pessoas e ter uma conversão maior. E não entrar em guerra de preço. A gente tem que começar a buscar estratégias de diferenciação do nosso produto no mercado. O que que eu posso fazer para diferenciar o meu produto ou meu serviço do mercado hoje? E o crescimento ele é gradativo mesmo. Hoje, a minha meta é o quê? É ser a maior do meu bairro. Daqui a pouquinho é ser a maior da minha cidade. As coisas vão crescendo. Quando a gente pega uma meta e vai compilando ela, as coisas vão acontecendo. Só que eu tenho que ter muita clareza que sem comprar bem e sem conseguir vender bem, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Tudo depende da compra e da venda. Que isso aumenta a nossa lucratividade. Quanto melhor eu compro, melhor eu vendo, mais lucratividade eu tenho e mais capacidade de fazer com que o meu negócio cresça eu tenho. Querendo ou não, as coisas só vão acontecer, só vão crescer quando a gente tiver recurso para isso. A gente precisa de recurso até para fazer o investimento, vai fazer o empréstimo, tem, mas para pagar o empréstimo tem que ter recurso, tem que ter trabalho, e nisso a gente tem que pensar o tempo todo. Então, comprar bem e vender bem faz parte do processo de crescimento e é necessário para que a gente consiga crescer de maneira saudável. Então, a gente tem que acordar todos os dias e falar assim: eu sou uma excelente vendedora. E já começar a trabalhar isso na nossa mente. Eu sou uma excelente vendedora. E todo dia estudar estratégias de conversão de venda.
todos os dias. O que que eu vou fazer para gerar valor no meu cliente? E ir no cliente não é aleatoriamente, hoje eu vou ver se eu vou vender tal coisa. Não. Você vai conhecendo o cliente, sabendo o que que você vai falar para gerar valor no seu produto. E sabendo sair das objeções que o cliente vai colocar. Vai fazer uma parceria? Ótimo, show de bola. Quais são os pontos fortes da sua empresa, do seu produto, para você fazer essa parceria? Porque as parcerias, a gente busca as parcerias para que a gente possa aumentar o nosso índice de conversão, para que mais pessoas conheçam o nosso produto. Parcerias são extremamente importantes para o nosso crescimento. E a gente não pode ter vergonha de falar do nosso produto. A gente tem que abrir o peito mesmo, colocar a cara a tapa e falar e fazer, porque se a gente não fizer acontecer, ninguém faz. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai bater na sua porta, Letícia, vai falar assim: ei, deixa eu vender seu bolo. Não vai. É você que tem que fazer isso. Para já que ninguém vai bater na porta dela e falar: eu vou vender suas festas. Não vai. Mesma coisa a Elza: eu vou vender a sua consulta. As pessoas falam, as pessoas indicam, mas bater no peito e assumir responsabilidade de venda é a gente. É a gente que tem que fazer. E assim as coisas vão crescendo. Faz sentido para você? Então, esse é o básico de comprar e vender. É o básico, mas compra e venda é algo muito, é um funil muito grande que precisa ser todo dia visitado. A gente precisa todo dia aprender alguma coisa sobre isso. Tem vários vídeos curtos de venda, de prospecção, de perguntas na internet, e a gente precisa sim criar esse hábito todos os dias de estudar um pouquinho de venda. E uma coisa muito importante que eu levei para a loja e de fato fez a diferença é trabalhar o emocional. Porque muita gente, às vezes as pessoas não falam bem do nosso produto e a gente tem que saber sobressair. Mas não fala bem por quê? A gente tem que descobrir toda crítica, mesmo que, toda opinião, mesmo que seja uma crítica, ela traz consigo alguma coisa que a gente tem que observar. Lembra da nossa aula de energia? Nada é negativo, tudo pode ser convertido em energia boa, tudo, desde que a gente tenha a inteligência emocional para conseguir, né, entender e administrar esse sentimento e canalizar essa energia para uma coisa boa. Porque cliente reclamando, gente, sempre tem. Eu falo porque eu estou há anos no comércio e isso acontece, né? Às vezes por algum erro nosso, da nossa parte, e a gente precisa saber reconhecer isso e usar isso como ponto de alerta e de melhoria. E todos os dias a gente pode melhorar um pouco, melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso produto, melhorar a nossa entrega, para que assim a gente aumente a nossa lucratividade. Todos os dias. Quer falar alguma coisa, Lê? Sim, essa questão do compra e venda, a gente tem que analisar de fato o que a gente está fazendo, porque às vezes não é somente o que a gente gosta de fazer, tem que fazer o que é necessário. Não adianta você estar ali só canalizando essa energia em alguma coisa, que às vezes não vai te dar retorno. Às vezes tipo assim, igual você falou, de gerar valor. Às vezes eu sei o valor que é para confeccionar um bolo. E assim, aquilo ali me exige tempo. E às vezes, esse tempo, eu não consigo encaixar ele no quilo de um bolo. Igual esse ano, eu já fui no supermercado, já fiz atualização de preço. E assim, eu não consegui trabalhar na margem que eu trabalhava ano passado. Porque se eu fosse continuar na margem de lucro que eu tinha no ano passado, é, ia elevar muito o valor do quilo do bolo. Então, assim, porque os insumos aumentaram, e aí eu tive que diminuir um pouco a minha margem, porque os clientes, assim, começo do ano já é todo mundo tá naquele desespero de dinheiro, né? E daí alguns clientes já questionaram, nossa, mas aumentou muito, né? Assim, eu tentei,
assim, ter um jogo de cintura, mas eu optei de diminuir um pouco a minha margem agora no começo do ano, né, para conseguir dar uma equilibrada, porque eu estava pesquisando assim, aqui na Redondeza mesmo agora, tem gente que está oferecendo bolo por 60% do meu valor. Então, assim, querendo ou não, isso daí diminui a minha cartela, que aqui praticamente é zero, né? Então, assim, tudo isso daí a gente tem que analisar. Então, eu tive que achar outra forma de repor aquele valor que eu não ia conseguir manter aqui um fluxo de encomenda. Depois eu tinha até que te ligar. Vamos continuar, senão você vai estourar seu tempo. Tá, eu só vou falar um negócio para você, Lê. É normal as coisas acontecerem dessa forma, você também mudou de lugar, você mudou de ambiente, as coisas subiram. Então, o que que a gente tem que fazer? Buscar novas estratégias. Às vezes, fazer parcerias, como a gente tinha conversado antes, fazer, fazer com que os clientes, fazer pacotes de bolo. Isso, pacote para festa, pacote de caseirinho. Então, fazer diferente para você manter esse cliente. Entendeu? Por exemplo, ele vai comprar um bolo, se for no pacote é tanto. Para quê? Para que você tenha, continue caindo dinheiro, entendeu? Não seja só uma vez por mês, mas que ele compre 4 bolos e você consiga dar um desconto, mas você ainda tem um ganho contínuo. Então, isso é muito importante também, que as coisas continuem acontecendo. Você, às vezes, não tem uma lucratividade alta, mas você vai ganhar no giro. Então, tudo isso precisa ser analisado, porque, como você está falando para mim, o mercado mudou, as coisas subiram, o mercado não está aceitando ainda o preço do ano passado. Então, a gente precisa buscar novas estratégias para que você não tenha uma queda na sua lucratividade e a sua empresa continue crescendo, tá? Mas aí depois a gente fala especificamente sobre o seu, numa próxima conversa, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar num assunto extremamente importante. Todos são importantes, né? Toda vez que a gente fala, esse aqui é importante. Esse aqui é muito importante. Mas, de fato, tudo que está aqui é amarrado para gerar valor na vida de cada uma de vocês, no negócio de vocês, para que vocês possam crescer, evoluir, sempre buscar melhoria. Por isso que nasceu esse nome, né? Protagonista da minha vida. Por quê? Com todos esses assuntos que a gente trata, é para que vocês assumam o protagonismo da vida de vocês, em todas as áreas. Pessoal, profissional, espiritual, emocional. Porque todos nós já carregamos códigos valiosíssimos. Deus já fez tudo, já preparou tudo. A gente só precisa se capacitar para utilizar todos os recursos que Deus já disponibilizou para nós. O que nós vamos falar agora é sobre testar. Testes. Testes é uma validação. Exatamente. Quando a gente começa a fazer novos testes, igual eu acabei de falar para a Letícia agora, vamos fazer testes. É o que eu falei, é testes, são testar. Testar combos, testar, gerar valor de uma forma diferente para o cliente, testar visitas, né? Vamos testar parcerias, é teste. Não é, eu vou tentar fazer uma parceria, não é. Eu vou testar fazer uma parceria. A palavra tentar, ela parece que está infinitamente no gerúndio. Estou testando, 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 testando. Desculpa, a palavra tentar. Parece que está infinitamente no gerúndio. Estou tentando, 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 tentando. E se eu não conseguir, mas pelo menos eu tentei. Só que o tentar, parece que já tem alguma coisa que fala assim, se não der certo, tudo bem. Mas o testar, ele é mais forte. Parece que eu preciso fazer, e eu preciso fazer bem feito, não é uma tentativa, é um teste. Então, eu preciso colocar as minhas forças nesse teste para que de fato dê certo. Eu não sei para você, Lê, mas assim, para mim faz muita diferença das palavras, o peso das palavras é muito diferente. Tentar
e testar. Você sente esse peso diferente nas palavras? Não, eu nunca tinha analisado nessa forma, mas você falando assim já é uma virada de chave. E assim, o que a gente usa muito na PNL? Na PNL, até toda hora os instrutores falam, não precisa acreditar em mim. Eles falam assim, ó, testa. Só testa o que a gente está falando aqui. Então, eles batem assim na testa e fica como uma âncora, né? Uma âncora é o quê? Alguma coisa que você vê e automaticamente já vem à sua memória tudo aquilo que você precisa fazer. Então, ó, tem hora que eles nem precisam, eles nem falam mais, eles só fazem assim, ó. Vamos testar, né? A gente já entende que tenho que testar. Só faz assim, ó. E isso a gente pode usar na nossa vida. Quando a gente está desenhando algum projeto, pensando em alguma coisa nova, eu já posso fazer, ó. O que eu vou fazer para testar isso? Qual caminho eu vou seguir? Não é tentar fazer, é testar fazer. Tentar é uma coisa aleatória. Testar exige estratégia. Existe você sentar, analisar os passos, verificar por onde você vai começar, qual que vai ser o trajeto que você vai seguir, início, meio e fim. Não é aleatório. Teste tem uma programação, uma estratégia. E nos trazem resultados muito mais valiosos do que simplesmente tentar, porque muitas vezes a gente tenta simplesmente por tentar, no aleatório. Eu preciso que a partir de hoje vocês comecem a testar as coisas. Sentar, escrever estratégias e começar a testar novos caminhos, novas estratégias de venda, de estudo, de crescimento, de mudança de vida, todos os dias. Ah, eu quero fazer exercício, por exemplo. Ah, eu vou tentar acordar cedo, ou vou tentar fazer final do dia. Eu vou tentar fazer no meio da tarde. Não, vou testar. Eu vou testar. Essa semana eu vou testar todo dia de manhã. Semana que vem eu vou testar todos os dias à tarde. É um teste. Ah, e hoje não vai dar. Não, mas eu estou testando. Eu estou em teste. Eu preciso finalizar esse teste para que, de fato, eu tenha uma opinião concreta sobre isso. Não é aleatório. Testar tem que ser específico e estudado. E os testes, eles vão trazer novos resultados, porque a gente faz ele com mais empenho. Então, novos testes, novos resultados. E não, isso não quer dizer que os resultados dos testes serão positivos, mas eles vão trazer aprendizados. E quando nós temos aprendizados com algo que nós estamos testando, a gente está crescendo. Ah, deu negativo. Poxa, eu já sei que por esse caminho não dá para eu ir. Eu vou testar outros caminhos. Então, o teste, ele viabiliza as coisas, porque ele é estruturado. Ele é estrategicamente pensado. Porque quando a gente testa, a gente vai no meio do caminho colhendo informações, colhendo dados, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Então, até quero que você lê. Quem testa, colhe dados para tomar decisões mais assertivas. E a gente precisa também eliminar a frase não tem como. Ah, isso é impossível. Não tem como. As coisas são possíveis, sim. Tem coisas que podem não ser possíveis agora, mas se a gente começar a nos inclinar para isso, começar a ter ações e atitudes, neste rumo as coisas vão acontecendo. Então, não existe, não tem como. Não existe, essa frase não existe. Ah, é impossível, né? É que a gente não testou o suficiente. E às vezes a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para que a gente cresça naquela direção. Então a gente precisa sempre
buscar crescimento, testar, construindo para que a gente possa, de fato, alcançar o objetivo final. Então, não tem como, não existe, impossível. É porque a gente ainda não testou o suficiente, não buscou as estratégias suficientes para a gente conseguir alcançar aquele objetivo final. Então, é teste atrás de teste. Todos os dias fazendo teste, todos os dias buscando melhoria, todos os dias. Outra coisa importante no teste, né, quando a gente pensa, né, que vai dar errado, quando tem a probabilidade na nossa cabeça de dar errado, na maioria das vezes dá errado. Por isso que eu sempre tenho que fazer as coisas, os testes, com a mente confiante. Sempre. Esse é o primeiro passo. Eu tenho sempre que canalizar e buscar a energia do universo positiva para que aquilo dê certo. Sempre. Porque, como a gente sempre fala, né? Tudo é energia. Tudo é energia e tudo começa na nossa mente. É o primeiro lugar onde a sementinha começa a crescer, é na nossa cabeça. Então, a gente precisa regar essa sementinha todos os dias, de forma positiva, para crescimento exponencial diário. É a nossa responsabilidade. É aquilo que a gente pode fazer por nós. Não sei se eu compartilhei com vocês, eu até anotei alguns pontos, acho que eu compartilhei na última aula. Eu vou compartilhar de novo. Não posso permitir pensar algo sobre mim que Deus não pensa. Quando faço isso, crio uma realidade e dou autoridade para o diabo. E é isso mesmo. É na nossa cabeça. Quando a gente vai testar, a gente não pode permitir pensar que a gente não vai conseguir, pensar coisas negativas, porque eu dou autoridade para quem não merece ter autoridade sobre os meus pensamentos. E essa é a nossa responsabilidade, dar autoridade para quem de fato está por nós, que é Jesus Cristo. Então, sempre, sempre mente com pensamento positivo. Sempre, sempre. Testando, pensando positivo que vai dar certo. E se não der certo, não é, poxa vida, não deu certo. Não existe isso. Não deu certo por esse caminho. Então, deixa eu reorganizar minha rota, mudar as minhas estratégias e continuar caminhando. Que quando não dá certo, não é motivo de reclamação. É motivo de atenção e verificação. A reclamação, ela não faz mais parte da nossa vida. Não existe mais reclamar. Outra coisa importante é... Tem anotadinho aqui, até engraçado. A gente precisa testar panes. O que é testar panes? Testar desesperos. Testar soluções, buscar soluções. Porque assim, quando acontece alguma coisa fora do contexto, fora do programado, fora do esperado, muitas vezes a gente fica desesperado. E isso faz parte do processo. E quando a gente aceita isso como um processo de crescimento e aprende a respirar, a colocar a nossa mente no lugar para que a gente possa resolver, as coisas mudam. Porque tudo é possível de solução. Tudo. Só que às vezes no desespero, a gente se permite ficar muito tempo, porque quando a gente está testando coisas, muitas vezes não vão sair conforme a gente espera. Isso é normal. Por mais que a gente sempre vai trabalhar a mente para esperar o positivo, para esperar o melhor, nem sempre isso vai acontecer. E se a gente não está preparado para receber o contrário, às vezes, daquilo que a gente está esperando, a gente fica muito tempo na tristeza, a gente se prostra, às vezes começa a procrastinar as coisas porque a gente ficou impactado com aquilo que a gente não esperava. Pode ser que não dê certo? Pode ser. Só que isso não pode passar pela nossa cabeça. A gente vai testar. Não deu certo, a gente tem que ressignificar isso o mais rápido possível. Porque a gente não pode entrar em pânico. O pânico, ele vai paralisar as nossas ações de crescimento. O pânico nos paralisa. Lembra, Leo, ano passado que você entrou em pânico e paralisou? Você viveu essa experiência.
E foi um pânico mesmo, não sabia para onde ia, não sabia o que fazia, não sabia se continuava, e tinha casa para mudar e coisa para acontecer. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os pânicos, os desesperos, eles fazem parte do processo de crescimento. Então, o que que você fez? Eu percebi que você ressignificou tudo isso e continuou caminhando. O que a gente não pode deixar acontecer é que isso nos paralise, nos impacte e faz com que a gente pare de caminhar, pare de evoluir. Que quando a gente entra em movimento, o movimento, ele nos traz, às vezes, medo. Por quê? Quando a gente está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, na nossa zona de conforto, na nossa bolha, tá tudo bem. A gente está ali, aquecidinho, quentinho, na nossa bolha, tudo lindinho. Quando a gente se propõe a fazer coisas novas, a testar algo novo, a fazer novos movimentos, aquele friozinho na barriga vem, às vezes aquele medo do novo vem, aquele medo de não dar conta vem também. Só que só tem medo quem está em movimento. Quem está na bolha está vivendo a zona de conforto e está tudo certo. Quando você estava tranquilo na sua casa, que você não mexia com bolo, às vezes alguma coisinha ou outra te incomodava. Mas você estava ali numa bolha, né? Fechadinha, achando que estava tudo bem, que estava tudo certo. Aí, por determinado momento, você resolveu estourar a bolha e viver algo novo. E eu tenho certeza que no começo você sentiu medo, que no começo foi desafiador. E isso é para todo mundo. Sair do nosso conforto, sair da nossa bolha, requer energia. E esses testes são necessários. Então, só tem medo quem está em movimento. Quem está na bolha, tá, ó, tranquilo, calmo. Ah, essa tranquilidade é boa? Não, porque você está estagnado. Está estagnado. E mesmo quando você não, você começa a ler, a crescer, a evoluir, você precisa estourar a sua bolha, porque já não te cabe mais. Uma mente expandida já não ocupa mais o mesmo espaço. A gente vai crescendo, a gente vai buscando novas pessoas, novos ambientes, novos lugares, e as coisas vão mudando e a gente vai testando isso todos os dias. É um teste. Testar ser melhor a cada dia faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. A gente tem que estar buscando realizações diariamente. Voltando às metas, né? Pegar as metonas, dividir em metinhas e ir celebrando cada vitória, cada teste com resultado positivo todos os dias. Faz parte do processo. Ok? Ok, isso faz total diferença, né? Você tá conhecendo seus sentimentos e tentando entender o que fazer com aquele sentimento naquele momento, igual o dia mesmo. Eu falei para você que a gente ia fazer o negócio dos brownies, fazer os testes, tudo. Eu fiz e eu vi estudando ao longo desse tempo que não sairia da forma como que eu tinha pensado. Mas eu busquei, tipo assim, estratégias para poder não ficar preso naquilo ali. Se isso aqui não tá dando certo, ótimo, vamos para outra coisa. Aí fiz os docinhos, deu certo, vendi, a minha margem de lucro é boa. O que que acontece? Machuca o pé. E a minha maior parte do tempo eu preciso ficar em pé, né? E aí eu falei, não, essa semana o que que eu vou ter que fazer? O que que eu devo fazer? Eu tenho que estudar, já que eu não posso produzir, eu tenho que pelo menos mexer de alguma coisa que vai me dar um retorno ali na frente. Já aproveitar esse tempo que eu tô parado para fazer alguma coisa que vai me gerar algum valor. Eu não posso ficar aqui, ai, que tá doendo meu pé. Não, tá doendo meu pé, mas o que que eu posso fazer agora? É isso mesmo, Lê. Não é desculpinha, ah, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada essa semana que eu tô com meu pé quebrado. Não, não é isso. É exatamente o que você falou. Tá, eu tô com essa, eu tô impossibilitada de fazer essas e essas atividades. O que que eu posso fazer nesse estado que eu tô agora? O que E eu ano posso passado, fazer? um dos questionamentos que eu fiz com você é que eu não tinha tempo de estudar, de aflorar, de conhecer, de aprender. E assim, você tirar esse tempo faz real diferença na sua produtividade. Faz total diferença, porque você vai se capacitando para ser melhor naquilo que você faz, e você, consequentemente, aumenta a sua produtividade. Você que é uma pessoa muito organizada, e a organização faz parte da produtividade, porque sem planejamento,
a gente não consegue ter o máximo da nossa produtividade. O planejamento, ele faz parte da produtividade. Então, você teve um acidente, né? E agora você está se planejando para quê? Durante essa semana que você ficar impossibilitada de fazer o seu trabalho, de fazer bolos, de fazer doces, você possa expandir a sua mente. Você vai usar esse tempo para continuar crescendo, buscando estratégias de venda, buscando estratégias de crescimento, buscando novas técnicas de fazer o que você já faz, de melhorar aquilo que você faz. Então, isso é extremamente importante. É todo dia furar uma bolinha. Todo dia furar uma bolinha. Outra coisa muito importante que nós vamos entrar, que vai dar tempo da gente falar, nós temos 15 minutos, é repetição. Repetição. O que a gente precisa fazer? Repetição consciente e progressiva daquele teste que deu certo. Até que isso vira um hábito. Até que a gente tenha domínio total disso que a gente testou. Testou, deu certo, validou, ótimo. Agora eu vou repetir conscientemente e progressivamente, para que eu possa crescer e expandir neste ponto. Então, nosso próximo assunto é repetição. Quando eu faço uma repetição inconsciente, retrabalho. A repetição inconsciente, eu não sei se aquilo dá retorno, se não dá, eu vou fazendo. Eu não paro para analisar qual retorno eu tenho com aquilo. Então, muitas vezes, eu estou repetindo hábitos, repetindo ações que não geram resultados. Então, essa parada, ela é muito importante. Igual hoje, você não está conseguindo produzir os bolos, os doces, mas você tem um tempo para pensar e reorganizar, analisar tudo que você faz. Muitas vezes, tem coisa que você está fazendo que você está tendo retrabalho. Retrabalho. E o retrabalho toma o quê? Tempo. Quando a gente faz as coisas estrategicamente, conscientemente, sai do piloto automático, a gente não pode viver no piloto automático. A gente tem que viver no piloto manual. Isso mesmo. Todos os dias com muita consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega. Todos os dias. Porque todos os dias a gente faz uma entrega para a gente. E a gente precisa, no final do dia, colocar na balança. Qual foi a minha entrega de hoje para mim? Por mim. Valeu a pena? Ai, hoje eu não fiz o necessário, mas amanhã. E quando eu tomo consciência disso e não vivo no inconsciente e no aleatório, as coisas mudam de direção. Então, não é no automático, é no manual. Eu tenho a responsabilidade de direcionar a minha vida. E eu vou escolher repetir conscientemente aquilo que gera resultados. Então, quando eu faço uma balança do meu tempo, das minhas horas, o que me gera resultado e o que não me gera, eu começo a mensurar aonde eu preciso colocar mais energia e da onde eu preciso tirar energia. Na live que nós fizemos ontem, a Marta colocou um desafio muito parecido com o desafio que a gente fez na semana retrasada dos hábitos. Colocar os hábitos que a gente vai trocar, né? Colocar os hábitos negativos e os hábitos positivos e fazer essa troca. E isso faz total sentido quando a gente fala de repetição, porque às vezes a gente está repetindo todos os dias hábitos, atitudes que não nos gera resultado. E esse resultado não é só resultado financeiro, resultado espiritual, resultado emocional, resultado físico, resultado financeiro. São vários tipos de resultados diferentes que fazem parte de quem eu sou e do melhor que eu posso ser. Por exemplo, repetição consciente de exercício físico, porque muitas vezes o nosso inconsciente fala, não vai, para quê? Você não precisa, está cansada. Se a gente não colocar isso numa repetição consciente e progressiva, as coisas não acontecem. A nossa estrutura física, o nosso corpo físico não melhora. E querendo ou não, o nosso corpo físico é a nossa morada. E a gente precisa cuidar. Nós moramos nesse corpo. A gente precisa cuidar dele.
com muito carinho, muita atenção. Eu falo para a Heloísa, às vezes, aqui em casa é uma luta na hora de escovar dente, né? Eu fico, vai escovar dente, vai escovar dente. E aí eu mudei a estratégia. Eu falei, filha, faça o seu melhor. O seu dentinho já é dentinho permanente. Então, se você não cuidar, vai cariar, vai dar problema. Então, quando ela vai escovar dente, eu falo assim, filha, vai lá e faça o seu melhor pelo seu dentinho, porque o seu dente merece. E aí já mudou, sabe? Que mudou a cobrança. Você ficava, vai escovar dente, não escova dente direito. Então, assim, eu mudei a estratégia. Eu saí da repetição inconsciente e entrei numa repetição consciente. E faz total diferença. Eu dei o exemplo dela, mas assim, na nossa vida. Você também é mãe, você também com certeza passa por isso com os seus meninos. Então, a gente sempre tem que analisar aquilo que a gente está fazendo de forma inconsciente, que muitas vezes não está gerando o resultado que a gente precisa com a gente e com os que estão na nossa responsabilidade. Então, a gente precisa achar maneiras de reprogramar o nosso cérebro e reprogramar os cérebros daqueles que dependem da gente. Então, é a nossa responsabilidade enquanto mulher e enquanto mãe. Né? E isso todos os dias, e é uma constante. E quando a gente para analisar, a gente vai se moldando, melhorando, evoluindo dentro do processo. Porque não é só financeiro. A repetição, ela é para tudo, para que a gente se torne melhor a cada dia. Desde que a repetição seja consciente, não no automático. Então, repetição inconsciente é retrabalho. Eu percebi que todos os dias eu tinha que falar a mesma coisa para ela. Hoje eu falo assim, filha, faz aquele melhor para o seu dentinho. Eu não preciso falar mais nada. Não, mamãe, ela já vem, eu já fiz, já passei fio dental, já escovei meu dentinho. Às vezes eu falo assim, então tá, deixa eu ver. Não é todo dia que eu vejo, mas assim, como ela já está habituada, e a maioria das vezes que eu olho tá bem limpinho mesmo, e aí eu vou confiando também no trabalho que ela faz, mas a minha cobrança é diferente e o resultado também é diferente. Quando a gente se posiciona de forma diferente, os resultados são diferentes. E o escovar dente deixou de ser aquele martírio. Ai, meu Deus, não escova dente direito. Não. Agora é mais leve, mas é no manual, não é mais no automático. Eu quero que você anote aí, Lê. Todos nós vamos repetir, porém não pode ser repetição inconsciente, e sim consciente. A repetição consciente, ela é estratégica. A gente sabe por que a gente está repetindo e o resultado que isso vai nos trazer, tá? Todos nós vamos repetir, porém não pode ser repetição inconsciente, e sim repetição consciente. E assim, a gente ensinar eles a tomar essa consciência, porque assim, os meninos aqui, eles achavam que eles tinham o compromisso de seguir o cronograma comigo. Eu falei, não, não é comigo que vocês estão seguindo esse cronograma, é com vocês. Falei, a minha vida eu já estou vivendo. Hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás. E a partir do momento que vocês entenderem que é responsabilidade de vocês, é chato ficar lendo todo dia. É chato, não é? Falei, bem, ninguém gosta de sentar e ficar lendo o dia inteiro. Mas aquilo ali é necessário para você lá na frente colher o fruto que você está plantando aqui. Falei, é chato ficar estudando para prova? É chato, mas você não vai tirar uma nota boa se você estudar para prova? Falei, não é comigo. Falei, se você não passar de ano, a responsabilidade não é comigo, é com você. É você que vai ficar lá atrasado. Aí eles ficaram pensando, eles não tinham entendido o intuito da rotina. Aí eu falei, se vocês não dedicar esse tempo aqui, não vai ser eu que vou tirar nota baixa na prova. É vocês. Aí, consequentemente, vocês vão perder um dia de lazer, vocês vão perder de ganhar um bom presente, vocês vão perder de aprender, porque às vezes, se você está focado, estuda uma hora por dia, na semana da prova, você não precisa ficar louco estudando para cada matéria. Você tem 7 dias para estudar 9 matérias, você não consegue. 7 não, 5 dias, né?
5 dias para estudar 9 matérias, que você ficou um bimestre inteirinho sem se dedicar. Falei, não vai ser comigo, não vai ser eu que vou ter esse problema no dia da prova, é vocês. A responsabilidade nunca vai ser comigo, é simplesmente com vocês. Aí eles ficaram assim, pensando. Aí quando eu falo, ó, já é a hora, porque uma semana antes eu já comecei a colocar eles, porque senão, nos primeiros, porque sempre tem aqueles professores que nos primeiros dias, eles já fazem um teste, assim, para as crianças, para entender também que caminho que ele tem que seguir ali, né? E aí no primeiro dia o Murilo já teve um teste de equação lá e a sorte que ele tinha revisado. Ele falou, mãe, se eu não tivesse revisado, eu ia ficar lá um tempão tentando lembrar como que fazia essa conta. Eu falei, viu como é que tudo que você faz, uma hora você vê o resultado dele? Aí ele ficou assim, pensando, entendeu? A ficha dele acho que caiu naquele momento, que é, a responsabilidade de toda a ação dele é só com ele mesmo. E você trouxe para a consciência dele, Lê, de uma forma estratégica. Por quê? Não é só fazer. Você tem que entender o porquê dessa repetição. Então, você colocou para ele o porquê ele está repetindo isso. Por que que ele tem que estudar todos os dias? Quais vão ser os benefícios que ele vai ter se ele fizer isso? Então, isso faz total sentido, porque a gente só consegue sustentar uma repetição, por mais que ela seja consciente, porque quando a gente traz para a consciência, a gente tem clareza disso, quando está estrategicamente calculado. Quais são os benefícios que nós teremos com isso? Por quê? Essa repetição inconsciente de algo que às vezes não é tão prazeroso, tem que ser muito claro qual o benefício que isso vai trazer. Porque senão a gente não consegue sustentar. Então, fazer sem ter clareza no benefício que isso traz, às vezes faz com que a gente pare no meio do caminho. Não é fazer eu vou fazer porque é melhor, vou fazer porque precisa fazer assim. Não, não é simplesmente isso. Quando eu falo fazer conscientemente, é trazer para a consciência o benefício que aquele esforço, que aquele tempo, que aquela repetição vai te trazer. Então, isso tem que estar muito bem claro na nossa cabeça. Mesma coisa quando a gente falou de hábito. Para mudar o hábito, tem que ter clareza de qual benefício que isso vai trazer para a minha vida. Então, a repetição consciente, ela traz estrategicamente qual é o benefício que eu vou ter repetindo isso conscientemente. Então, o que você falou faz total sentido. Você trouxe para eles a clareza estratégica de qual benefício eles terão se eles investirem tempo em estudar, em ler. Então, isso faz total diferença na nossa vida. Clareza da estratégia do porquê a gente repete isso. Por que que eu acordo todo dia cedo? Qual é o benefício que eu tenho com isso? Então, eu tenho isso muito bem claro na minha mente. Lógico que respeitando os meus limites. Eu estou numa semana totalmente atípica do meu ano todo. Numa semana, não. Eu estou nos dias totalmente atípico do meu normal do ano. Então, eu também tenho que saber respeitar o meu corpo. Então, eu preciso conhecer. Não adianta eu querer achar que eu vou dominar o mundo com as minhas forças e eu não respeitar esse tempo, que é diferente para mim. Então, eu tenho que saber, sim, reconhecer. Sabe, por exemplo, hoje eu não treinei. Ontem eu também não treinei, porque eu venho numa série de trabalho muito fisicamente desgastante e mentalmente também, que é necessário que eu descanse um pouco mais e tá tudo bem. Porque eu não vou deixar, eu tenho na minha mente que eu não vou deixar de repetir aquilo que é importante. Assim que normalizar, que eu já sei, isso tem prazo para acabar. Eu coloquei prazo. Então, a partir de quê? Segunda-feira da semana que vem, rotina normal, vida normal. Então, isso é muito importante. Às vezes vai acontecer coisas que vai tirar a gente do eixo, igual você está numa situação que está fora do seu normal. Só que a gente não pode deixar isso nos paralisar. Por exemplo, semana que vem seu pé já tá bom, você pode voltar à rotina. Ai, não, mas eu vou estender mais um pouco. Não, não existe isso. Tem que ter prazo para finalizar. A gente trabalha, a vida da gente é feita por tempo. A gente precisa colocar os prazos, estipular os prazos.
Faz sentido, né? Sim. Então, outra coisa muito importante quando a gente fala de repetição é quando eu escolho dominar algo, estudar algo, ser bom em algo, a gente precisa não só ler, não só aprender, a gente precisa agir. Porque são as experiências que faz com que a gente cresça. Não adianta eu ler 500 livros e não colocar em prática nenhum. Não vai adiantar nada. É muito mais viável eu pegar um livro e colocar em prática os ensinamentos daquele livro, fazer uma repetição progressiva dos ensinamentos, do que eu ler 500 e não fazer nenhum. A repetição, ela está ligada à ação. Repetição está ligado à ação. Ação consciente e progressiva daquilo que gera resultados emocional, espiritual, financeiro, de saúde. Então, é agir, agir conscientemente. Repetição está ligado à ação. Algumas pessoas repetem a mesma coisa durante anos e têm durante anos o mesmo resultado. Em tudo, em tudo. A gente precisa sempre repetir, buscar repetir coisas novas. Quando eu entro numa repetição consciente e progressiva de algo, e quando eu já domino isso, isso já faz parte do meu dia a dia, eu preciso buscar novas coisas para repetir e buscar novos hábitos, porque isso aumenta o meu repertório. E quanto maior for o meu repertório de conhecimento e experiência, maior é a minha capacidade de solucionar. Quem age tem maior repertório de solução, sempre. E isso quem cria e quem vai regando, quem planta, quem vai regando e vai cultivando, somos nós mesmos. Não tem como outra pessoa ter experiência por nós. Lógico que nós podemos, sim, usar da experiência de outras pessoas para o nosso crescimento. Mas a gente precisa agir diante disso. Não adianta eu ler uma biografia de alguém top e não ter, né, ações semelhantes repetidamente, né, feitas que aquela pessoa teve, porque senão não vai ter resultado, não vai adiantar nada, vai ser só gordura cerebral. E quando eu tenho muito conhecimento e não coloco ele em prática, isso vai criando uma camada de gordura cerebral. E eu falo isso com propriedade, por quê? Eu sempre busquei muito, eu sempre estudei muito, só que eu nunca passei isso adiante como eu deveria passar. Então, eu fui criando uma gordura cerebral na minha cabeça, porque eu não usava. Muitas vezes eu lia, igual o ano passado, eu coloquei, eu vou ler 14 livros. Eu não li os 14 livros, porque na hora que chegou na metade do caminho, eu tinha lido 7 livros, eu falei, tá errado. O que eu percebi? Que essa minha repetição progressiva inconsciente de leitura não estava correta. Mas ler é bom, Tamires. É bom. Mas é necessário colocar em prática. Não adianta só a leitura. Não adianta. Então, eu percebi que eu estava criando, achando que era um bom hábito. É lindo ler. Nossa, quem lê, aprende, é top. É top. Lógico que é top. Desde que isso vire ação. Porque a partir do momento que tudo que eu aprendo não vira ação, de nada adianta. É o tempo, né, que você está perdendo ali atrás de uma coisa que você não está absorvendo. Porque Exatamente. quantidade não é igual produtividade. Eu Porque assim, você tem mantinha. que ler, você conseguir absorver e trazer aquilo ali para a sua vida. Exatamente. E é aquilo que a gente falou na live ontem. Se manter ocupado não quer dizer que você está produtivo. Então, eu estava usando o meu tempo ocupada com a leitura e não estava produzindo em cima daquilo que eu lia. Aquilo que eu estava lendo não estava gerando ação. Porque assim, a ação progressiva inconsciente, isso era inconsciente, porque eu lia um atrás do outro. Terminava um, começava outro, terminava um. Até que no meio do ano eu falei, ainda bem que ainda deu esse start em mim antes de finalizar o ano. Poxa, calma. Eu não preciso
começar a ler, e eu não preciso, não, eu não posso ler um atrás do outro e não fazer uma releitura, uma reanálise do que eu li e começar a desenhar as ações que eu preciso ter em cima do que eu aprendi. Então, isso aconteceu comigo durante 2 anos, na verdade. Foi o ano de 2020 e o ano de 2020. O ano de 2020, acho que eu li uns 8 livros. Em 2021, eu li 8 livros. Em 2022, eu li 7. Eu li menos. Porém, eu coloquei em prática muito mais do que eu coloquei no ano anterior. Ó a diferença da ação progressiva e inconsciente. A leitura era uma ação progressiva e inconsciente, porque eu achava bonito ler. Nossa, que lindo ler. Quantas pessoas leem tantos livros por ano? Isso é lindo. Não. O lindo, o que é bonito mesmo, de fato, é agir em cima daquilo que eu aprendo. Então, até esse transbordo aqui com vocês faz parte do quê? Do meu exercício mental. Eu coloco o meu cérebro para pensar e eu vou queimando essa gordura, né, cerebral daquele conteúdo que eu aprendi. Esse transbordo faz parte disso. Então, por isso que quando eu falo para vocês, repassem o conteúdo, é justamente por isso, para fazer com que o cérebro, ele trabalhe. Ele trabalhe, e isso não vire uma gordura estagnada ali. E vocês, de fato, coloquem em prática aquilo que está sendo passado para vocês. Então, é a repetição progressiva consciente. Hoje, eu administro o meu tempo para ler e reler. Eu leio e vou grifando, depois eu releio e vou anotando aquilo que eu vou colocar na minha vida. Aqueles hábitos que eu preciso mudar. Porque senão de nada adianta. Então, a gente tem que ter hábitos conscientes progressivos. Progressivos conscientes. Hábitos progressivos conscientes. Então, a gente precisa, assim, quando a gente começa a fazer um hábito e a gente domina isso, a gente precisa buscar novos, para aumentar o nosso repertório de solução. Quanto mais experiência nós temos, quero que você anote, Lê, quanto mais experiências eu tenho, maior é o meu repertório de solução. Outra coisa importante para você anotar. Só progride, só cresce quem é um repetidor consciente progressivo. Repete para mim esse outro que você falou. Só progride quem é um repetidor consciente progressivo. E eu preciso mensurar quais são os resultados que as ações repetidas me trazem. Eu sempre preciso mensurar quais são os resultados, porque a partir do momento que aquela repetição consciente já não está mais gerando resultados, eu preciso rever e mudar. Qual vai ser o próximo nível? Qual é? Porque assim, se a gente não para analisar em que nível nós estamos, e se a gente já tem capacidade para subir de nível, a gente continua fazendo a mesma coisa todos os dias, aí vira inconsciente. Mesmo que seja bom, a gente precisa tomar consciência daquilo que a gente faz e dos resultados que isso está nos trazendo. Então, às vezes, algo que eu antes era que era que era benefício e que era consciente, progressivo, às vezes já está me gerando o mesmo resultado. E eu não estou crescendo com isso. Então, eu preciso parar, olhar, analisar estrategicamente o que eu preciso mudar para que isso volte a ser consciente e progressivo para crescimento. Toda ação consciente progressiva ela tem que gerar resultado. Quando para de gerar resultado, ela já entrou no inconsciente, já está uma repetição simplesmente por fazer, já estou acostumado. Eu não posso me acostumar com os resultados que eu tenho sempre que buscar novos resultados em todas as esferas, emocional, espiritual, física, almática, financeira, em todos os sentidos. Ok? Faz sentido, Lê?
Sim, sim, sim. E a gente vai repetir. E o que é bom, a gente repete até virar hábito. Tem coisas que a gente não pode parar de fazer, né? Exercício físico é uma coisa que tem que ser contínua. Cuidado com a alimentação tem que ser contínuo. Tem coisas que precisa acontecer repetidamente. O exercício físico e a alimentação, isso tem que tomar uma proporção gigantesca, porque o corpo físico é a nossa morada. Se a gente, porque o corpo físico ele impacta diretamente na nossa evolução. Se a gente come mal, o nosso estômago demanda muita energia. E aí a gente não tem menos energia para outras coisas. Tem menos energia para estudar, para fazer acontecer outras coisas importantes. Então, o cuidado com o nosso corpo é muito importante para que a gente continue numa crescente de evolução. Ok? Ok. Fez sentido para você a aula de hoje? Sim, sim, sim. Que bom. É, quando a gente começa a realmente, de fato, se importar com o que está acontecendo na nossa volta, é, você, assim, às vezes dá até um bug na sua cabeça, fala, meu Deus, como que eu tenho que aprender tanta coisa em tão pouco tempo e colocar tanta coisa em prática? Porque se você parar para analisar, igual aquele negócio que eu procurei um monte de vídeo de, como que eu vou criar uma meta esse ano? Aí a gente tem 5 áreas da vida. Tem emocional, tem relacionamentos, tem pessoal, tem financeiro. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer um cronograma de para mim colocar tudo isso daqui para mim analisar no meu dia? Assim, analisar no ano, né? Porque você tem que fazer uma meta estratégica para você conseguir abordar tudo. Nossa, é tanta coisa. É muita coisa. Em Lê, o que você vai fazer? Você vai buscar na internet uma ferramenta chamada Roda da Vida. Você já ouviu falar? Já, Você já fez? já. Então, nós vamos fazer de novo. Você fez para esse ano? Então, eu fiz agora esse ano, assim, levando em consideração o ano passado. Isso. A Roda da Vida ela tem 12 áreas. E essas 12 áreas são divididas em 4 partes. São 3 áreas para cada parte. E a Roda da Vida, ela nos faz. Qual que é? Como que é feita a Roda da Vida? Através de notas, de 0 a 10. Então, a gente olha lá. Parte de relacionamento. Qual é a nossa nota de 0 a 10? Aí a gente vai pintando, né? Chama Roda da Vida. A gente vai marcando. Qual que é a nossa nota? E qual que é o intuito da Roda da Vida? É a gente colocar ações que vai nos levar da onde a gente está até uma nota maior. A próxima fase. Não precisa ser chegar à nota 10. Lógico que a meta sempre vai ser chegar à nota 10. Porém, a gente precisa entender que são 12 áreas e a gente precisa valorizar cada evolução. Então, se eu estou relacionamento, eu pego aqui, estou com nota 7, por exemplo. Qual ação eu tenho que fazer para chegar em 8? E aí a gente vai aumentando, porque roda da vida, como a gente vai colocando notas, e quando a gente trabalha com matemática, eu sou apaixonada por matemática, a gente fala de números, a gente consegue mensurar as coisas. O que eu preciso fazer para aumentar um ponto em relacionamento? O que eu preciso fazer para aumentar um ponto em investimento? O que eu preciso fazer para aumentar um ponto em religiosidade? Então, são ações que a gente consegue anotar e mensurar com clareza, para a gente poder colocar em prática. Então, a Roda da Vida é uma ferramenta muito utilizada por psicólogos, por coachings, por analistas comportamentais. É uma ferramenta básica que já nos traz ações, né, possíveis para que a gente possa crescer, evoluir.
E o intuito é deixar a nossa roda da vida harmônica, né? Que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável, Você conseguir incluir mentalmente. ali em todas as áreas que você precisa, porque assim, ai, não adianta eu estar, nossa, focada no trabalho e tudo, e o restante das coisas que eu tenho na minha vida tá um desastre. Isso, e a roda da vida traz clareza, a gente consegue visualizar em um círculo como nós estamos. É o que você falou, não adianta eu estar top no meu trabalho e na minha família tá nota 2. Não adianta. O equilíbrio, ele é necessário para que seja saudável. O equilíbrio é necessário. E a gente consegue sim, com ações estratégicas, testes estratégicos, repetições conscientes, progressivas, deixar com que as coisas fiquem equilibradas. É possível. Mas é, com a organização a gente consegue encaixar tudo no lugar certo, porque assim, meia hora do seu dia você tirar para você estudar sobre uma área que você precisa melhorar, meia hora que são 30 minutos. Você perde 30 minutos no celular ali fácil. Aquele tempo Fácil, que você tá fácil. ali, aquele tempo que você tá ali, você já sabe, ah, eu posso pegar o celular agora. Mas assim, o que que eu vou fazer com o celular agora? Eu vou olhar a vida do outro ou eu vou focar em alguma coisa que eu preciso melhorar aqui na minha vida? Bora, vai. Só sair do quarto. Então, assim, você já ter assim, pensamentos estratégicos do que você precisa realizar, isso daí você consegue fazer. Assim, você todo dia delegar uma coisa que você precisa fazer, igual aqui em casa agora tem hora para tudo. Tem hora até para aquilo. Não é no dia e na hora que quer. Falou, ó, meu Meu tempo é Deus. tal dia, tal hora. Não, esse não precisa ter hora, não. Não precisa Não, mas eu organizar falo esse assim trem. para ser estratégico, porque igual o Fabrício ficou 30 dias em casa, se fosse vinte e Ai, quatro horas por dia, aí não dá para encaixar uma rotina com isso. ai, Lê. Mas é isso Mas mesmo. essa questão de organizar faz muita diferença, porque Faz. todo dia você tem que aprender sobre alguma coisa, todos os dias. Você não consegue ficar só assim fazendo automático. Eu achei que eu queria fazer só uma coisa esse ano, mas não, não quero fazer só uma coisa esse ano. Quero fazer Eu, um monte. eu posso fazer um monte de coisa nesse ano. Eu posso. E eu vou, né? Com organização, com planejamento, repetindo progressivamente aquilo que de fato vai gerar resultado que você quer, que você busca, faz total sentido. Então, use tudo que a gente falou, teste a parte do compra e venda, teste a parte da repetição, analise estrategicamente o que vai repetir, o que você tem repetido que te traz resultado, o que você tem repetido que não te traz, quando a gente organiza e a gente mensura o nosso tempo de fato tem tempo para fazer as coisas. Eu conversei até com uma colaboradora minha ontem, numa reunião. Ela falou assim: Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. A gente sempre tem. Eu falei para ela assim: O que que você faz? Ela falou assim: Ah, eu acordo cedo, 5 e pouco da manhã. Eu faço meu almoço já para levar para a loja. Eu falei, tá, o que que você faz? O que que você, na hora que você está fazendo o almoço? Ah, eu vou assistir no TikTok, eu ponho uma música no YouTube, e aí eu vou fazendo. Eu falei, você tem tempo para aprender. Em vez de você ficar no TikTok enquanto você cozinha, você coloca um podcast, você coloca um conteúdo no YouTube que tem a ver com venda, que tem a ver com rapport, que tem a ver com conexão, que tem a ver com conversão. Você sabe o que que é call to action? Ela falou assim, eu nunca nem ouvi falar. Eu falei, pois é, tem tudo a ver com o que você faz. E a gente já falou isso em treinamento. Ah, mas eu nem lembro. Pois então a sua tarefa é estudar sobre CTA, falei para ela. Você consegue fazer isso no tempo que você está estudando? Faz sentido para você? Ela falou assim, faz. E eu consigo mesmo, Tamires. Pensando bem, eu tenho tempo, sim. Então, as pessoas, elas têm uma vida tão inconsciente que elas não percebem que elas têm tempo para crescer.
que elas têm tempo para evoluir. Todos nós temos, basta a gente organizar de maneira estratégica o nosso tempo. E assim eu vou acompanhá-la, né? E depois eu te dou o retorno aí de como ela fez. Mas faz total sentido a gente investir na gente. Isso nunca é perca de tempo, isso nunca é prejuízo. O investimento estratégico na gente, na nossa evolução, no nosso crescimento, vai nos trazer resultados, sim, que precisam ser mensurados. Então, que a gente teste, faça testes estratégicos para o nosso crescimento e que esses testes validados, eles entrem em uma repetição progressiva de crescimento e que a gente continue crescendo, evoluindo, buscando ser melhor a cada dia por nós, pelos nossos, né? Que Deus quer isso da gente. Ele já deu tudo que a gente precisa para que a gente possa ser os melhores naquilo que a gente escolheu fazer. Então, a responsabilidade é nossa de fazer essa escolha, de fazer essa entrega, lembrando que estamos em comunidade e nunca seremos nada relevante sozinhos. Então, aprendemos, ensinamos, transbordamos, puxamos mais pessoas para serem cada dia melhores junto com a gente, porque não tem como eu crescer dentro do meu meio, dentro das minhas amizades, e as pessoas que eu conheço ficarem para trás. Não adianta, porque isso vai me puxar para trás também. Eu preciso ser a força que vai puxar mais pessoas para crescer junto, para evoluir junto e para ser melhor a cada dia. Então, ter vocês comigo nesse processo de crescimento, de evolução, de busca, faz total sentido para a minha vida e deixa a minha vida mais leve, porque eu sinto que as pessoas ao meu redor estão buscando ser melhores a cada dia. Muito obrigada pela sua entrega, pelo seu tempo, pelo seu comprometimento em estar aqui, né, comigo. Meu coração é totalmente grato pelas quartas-feiras, por esse transbordo, por esse aprendizado e ver você, né, evoluindo nesse processo é muito gratificante para mim. Que foi. Isso aí é igual essa roda da vida mesmo, é até legal você apresentar para sua colaboradora, porque você tirar 30 minutos do seu dia para estudar uma área da sua, assim, todos os dias, porque não é